Bom, pessoal, cá estamos nós de volta, né? Trazendo mais informações. E olha, as notícias não são boas e é daquele tipo de informação que a gente tenta entender como é que existem pessoas que conseguem ainda acreditar nas mentiras do atual governo e não enxergam os benefícios do governo Bolsonaro, né? Mas enfim, olha só o título da matéria, gente. Estatais devem fechar o ano com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Prestem atenção nisso aqui. Estatais vão fechar o ano com cerca de 6 bilhões de reais em rombo, gente. E o mais interessante é que há 5 anos as estatais vêm dando lucro. As estatais, elas começam a dar lucro com Michel Temer. A partir de Michel Temer, as estatais começam. Então, por mais que a gente às vezes critique o governo Michel Temer, mas Michel Temer, ele até colocou o Brasil no caminho certo. Me lembrei agora do slogan, né? Brasil no caminho certo. Né? Desde, acho que de 2018 até 2022, as estatais passaram a dar lucro. Vocês têm uma ideia? Olha só a diferença. Nós tivemos Bolsonaro fazendo as estatais tendo 10 bilhões de lucro. Um ano do governo Lula, a gente já vai para um rombo de 6 bilhões. Vocês entenderam aqui a diferença? Aí você vai falar, mas Fagundes, na pandemia as estatais deram prejuízo. Deram. Realmente, na pandemia, no Fique em Casa, naquela coisa do ninguém pode trabalhar, foi 600 milhões de reais, ou seja, 10% do prejuízo que Lula está dando no governo, nas estatais. Agora, sem pandemia, sem guerra Não, isso foi em 2020, não tinha nem Ucrânia ainda, foi só a pandemia mesmo. Então, sem a pandemia, sem nada, tá vendo? 6 bilhões. Com pandemia, governo Bolsonaro, 6 milhões de reais, recuperados no ano seguinte, quando as coisas começaram a se reequilibrar, quando a economia começou a se reequilibrar no mundo inteiro. Então, num contexto mundial catastrófico econômico por causa da Covid-19, em que todos os países entraram em crise econômica, as estatais na mão de Bolsonaro dá 6 milhões de prejuízo, 600 milhões de reais em prejuízo. Aí, num contexto global em que a economia do Brasil está voltando a andar, depois de 5 anos sem darem prejuízo, tirando 2020, né, sem dar prejuízo, fechando com 10 bilhões de reais em lucro, o mundo começando a se recuperar, não está mais entrando no prejuízo, o mundo está se recuperando. Então, né, ora, você imagina que o atual governo vai manter, não, em menos de um ano de governo, a previsão já 6 bilhões de prejuízo. E fica a grande pergunta, o que foi que mudou, gente, entre Bolsonaro e o PT? Exatamente, é que agora é o PT. E isso por si só já é uma explicação bem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Se você curte o nosso canal, está assistindo a gente numa outra rede social, corre rapidinho aqui para o YouTube, põe canal Brasil Notícias para você não perder nenhum dos nossos vídeos aí no canal Brasil Busca do YouTube e se inscreve. Né? Na descrição você vai encontrar a chave Pix para aquelas pessoas que quiserem colaborar com o nosso trabalho através do Pix, daquela forcinha para o canal Brasil Notícias. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos, e aqui o seu comentário ganha voz. E no final da descrição tem o nosso Twitter, lá, X agora, né? Lá você tem acesso a todas as matérias que a gente posta no YouTube sem perder nada, hein? Vamos lá? Vamos para a matéria, né? No Brasil, as empresas, olha só, deixa eu voltar aqui, gente, cadê aqui, deixa eu só voltar rapidinho, aqui, olha só, no Brasil, as empresas estatais deverão fechar o ano com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Se isso acontecer pela primeira vez, eu errei ainda, gente, eu falei 5 anos, né? Pela primeira vez em 8 anos, o Tesouro Nacional poderá ter que cobrir o déficit. As informações são do Jornal Nacional da TV Globo. Fagundes, eu não entendi. Como assim o Tesouro Nacional vai ter que cobrir o rombo? Porque o déficit é o rombo.
É simples, gente. É o nosso dinheiro servindo para cobrir os prejuízos das estatais. Não são das empresas privadas, são das estatais. Isso significa, gente, que se essas empresas fossem privadas, o rombo, o déficit, não sairia do nosso bolso. Mas como nós vivemos num governo estatizador, que gosta de estatais e gosta dela para usar como balcão de negócio, estão pouco se lixando para o serviço que oferece, as estatais elas são apenas um negócio, uma troca de cargos por votos, resultado, péssimo trabalho, prejuízo nas estatais, no fim das contas a gente paga caro por isso. No caso do Tesouro cobrir, né, é justamente o dinheiro público, é o nosso dinheiro dos impostos. As estatais federais tiveram superávit nos últimos 5 anos. A única exceção foi em 2020, quando, por causa da pandemia da Covid, fecharam com déficit de 600 milhões de reais. Olha, quer dizer, o maior prejuízo foi com Bolsonaro ali, 600 milhões de reais nesses 5 anos, e assim mesmo por conta que o Brasil parou, literalmente, mas o prejuízo ficou em 600 milhões. Nós estamos com o comércio andando, gente. 6 bi é para lascar o cano, né? Reportou o telejornal. E é Globo, hein? Isso é Globo. E é para lascar mais ainda. Em 2021, as estatais tiveram um resultado positivo de 3 bilhões de reais. Em 2022, foram quase 5 bilhões de reais. Olha a recuperação aí com o governo Bolsonaro. O Tesouro Nacional disse que em 2018 a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões no caixa das estatais. Já no governo Jair Bolsonaro foram 10 bilhões de reais. Dados do Banco Central apontaram que de 2012 a 2017 as empresas fecharam no vermelho, governo PT. E entre as estatais que poderão ter um resultado negativo, pior que o previsto inicialmente, estão a Data Prévia, com previsão de rombo de 200 milhões de reais, a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, 300 milhões, a IGPRU de Projetos Navais, com mais de 3 bilhões de reais, e os Correios, com mais de 600 milhões de reais, apontou ainda o JN. Estão lembrados, gente? Está lembrado? Pessoal tendo no contra-cheque descontado, lembram? Uma porcentagem para cobrir o rombo que o PT deixou? Pois é, gente, olha quem está na lista de volta. Os Correios. Isso significa que o pessoal dos Correios não vai ter folga não, porque faz pouco tempo que esse desconto parece que acabou, né? Ou estava acabando? Não vai não, gente. Mas não vai mesmo, vocês vão continuar pagando, porque o rombo voltou. Nas redes sociais, nesta quinta-feira, 16, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, repostou o vídeo do telejornal sobre as estatais. No entanto, ele não fez comentários e se limitou a destacar o título da notícia. Tá aí, gente. E agora? 6 bilhões de reais em apenas um ano de governo Lula. Nós estamos apenas no primeiro ano, gente. Você vê, o 2020, prejuízo, 600 milhões. 2021, ainda com pandemia. Aí o governo consegue 3 bilhões de lucro, saiu do prejuízo. Em 2022 aumenta para 5 bilhões, em 2023, aí 6 bilhões, só que negativo. Gente, é incrível isso. Cara, Bolsonaro pega a pandemia, prejuízo de 600, no ano seguinte, na pandemia, consegue trazer de volta o lucro, no ano seguinte aumenta o lucro, você imagina, pô, se o governo Lula pegou o Brasil dando lucro, caramba, o lucro vai aumentar? Não, gente. Foi praticamente o que Bolsonaro ganhou, trouxe para de lucro, Lula jogou tudo na lata do lixo em um ano. Comentários para a gente finalizar, né? DRE aqui. E tem gente que apoia esse desgoverno com unhas e dentes. O comentário caiu certinho. Governo Lula só fala em mais impostos, mais cobranças, mais tributação. Aí. Claro que tem que ter tributação, claro que tem que ter imposto, tem que cobrir esses 6 bilhões de algum lugar. E somos nós quem vamos com, né?
Celi Salvador, eu acho muito bom. Comentou no vídeo urgente, juiz pede reabertura do inquérito sobre morte de Eduardo Campos. Tá aí, um abraço. Fui, gente. Daqui a pouquinho mais informações. Tá aí. Esse é o governo Lula. Chegou com tudo, gente. Tudo mesmo. É tudo dos outros.